Pronto. Então, já deve estar gravando. Sim, o que a gente vai falar hoje é justamente sobre a programação de robôs que não necessariamente está usando o código G, né? Como eu falei, o código G é muito usado em máquinas CN6, né? Mas outros robôs, como os antropomórficos, normalmente têm uma outra forma de programação. Que é justamente isso que eu vou mostrar para vocês. Bem, lembra que eu tinha falado para vocês que cada fabricante tem uma linguagem própria? Então, a Zé Nobovelli, que é a ABB, usa o Robot Studio. E o nome da linguagem que ele usa é Rapid. A Kuka, que esse nome Kila é um... Eu não sei pronunciar isso aí. Isso deve estar em alemão. Deixa aqui Kuka mesmo. Usa o Kuka sim, e o nome da linguagem é KLR. Os da Fujitsu é o RoboGuide. E a linguagem é Keras. E os da Epson, que a Epson é muito famosa por robôs caros. A Epson basicamente fabrica robôs caros. Tanto que eu coloquei um catálogo deles lá. É o Epson RC Plus e a linguagem é o Spell Plus. Veja, cada fabricante aqui, esses são os grandes, usa uma linguagem completamente diferente, uma linguagem própria lá. Tá, e aí, como é que fica? Eu tenho que aprender a linguagem de cada um? Não, aí tem outras formas de fazer. É justamente o que a gente vai abordar agora. Então, programação do robô pode ser definido o processo mediante o qual você indica as sequências que ele deve cumprir para resolver a tarefa. Tranquilo. Até aí, sem nenhuma novidade. Professor, você não está compartilhando a tela, não. Ou eu não estou... Ah, desculpa. Desculpa, cara. Foi mal. Eu vou voltar lá. Eu estou com essa mania. E não compartilha a tela. Depois o pessoal vai me dizer. Tá ruim. Sim, então vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui com uma parte aqui. Pronto. Como eu falei, essas aqui são as linguagens. A Zé Nobovelli, o Robot Studio, linguagem Rapid. A Kuka, é o Kuka Sim, nome da linguagem KRL. O RoboGuide é o Keras. A Epson é o RC Plus. Usa o Spell Plus. Ou seja, cada cara aqui está usando uma linguagem diferente. Tá? E aí fica aquela história. Na minha fábrica tem um ABB. Agora chegou um Kuka. Eu tenho que aprender a linguagem da Kuka? Não necessariamente. Porque tem várias formas de você fazer a programação. Que é justamente o que eu estava mostrando aqui. Então, está aqui a definição do que é a programação do robô, né? É você dizer uma sequência de ações que o robô deve cumprir para realizar a tarefa. Existe uma norma de procedimento de programação, que é a ISO TR 10562. Veja, de procedimento de programação, não de linguagem. Né? Entretanto, cada fabricante desenvolveu o próprio método válido unicamente para os seus próprios robôs. Não é porque tem a norma que o cara é obrigado a seguir essa norma. Ele pode fazer e aí você compra se você quiser. Porque isso não impede o robô de funcionar. Com relação ao método de programação, a gente tem duas classificações. A aprendizagem e o textual. A aprendizagem pode ser passiva ou ativa, e a textual, a nível de robô, a nível de objeto, a nível de tarefa. E aí a gente tem a programação online e a programação offline. Na online, você ensina o robô guiando através das trajetórias desenhadas pelo usuário. Ou seja, você vai lá no joystick, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Enquanto que a offline permite indicar a tarefa ao robô mediante o uso de uma linguagem de programação de alto nível. Uma daquelas linguagens lá que a gente viu. Outra forma também de você fazer offline é você usando um ambiente de simulação. Com relação à programação por aprendizagem, tem a passiva e a ativa. Né? Na passiva, o programador segura o extremo do braço
e o movimento através da trajetória desejada. Ou seja, você pega pela mão. É feito uma criança quando a gente vai ensinar ela a escrever. Você pega ela pela mão. Então você vai, pega o efetuador e leva para o ponto onde você quer que ele vá. Depois pega o outro, vai para o outro ponto. E você sai arrastando o efetuador nas trajetórias. E ele vai seguir exatamente a trajetória que você definiu. Né? Aplicação típica, pintura. É aquele movimento da pintura. Então, o pintor, o cara vai lá e ele vai seguindo aqueles movimentos. No caso da passiva, né? O programador usa uma caixa de aprendizagem para controlar os motores das articulações ao longo da trajetória. Tipo, sobragem por ponto, paralisação. Essa caixa de aprendizagem é justamente quando você faz via uma simulação. Você pode gerar um programa, uma programação, fazer uma programação no robô através de uma gravação de um conjunto de ações dentro do VRE, por exemplo. Só que isso tem umas certas dificuldades aí, né? Programação para aprendizagem. Vantagem. Útil e imprescindível em muitas ocasiões. Fácil de aprender e de utilizar. Porque você só vai pegar, por exemplo, o braço do robô e levar lá, ou mover o braço do robô dentro de um ambiente virtual. Desvantagem. Se você está fazendo a programação passiva e você está pegando o braço do robô e levando ele lá para a posição, né? Necessidade de usar o próprio robô e seu ambiente de trabalho para realizar a programação, obrigando a interromper a linha de produção. Aí isso é um problema. Porque você vai parar a produção, você vai deixar de ganhar dinheiro para fazer a programação. E muitas vezes isso não é rápido. Cada movimento do operador é gravado e reproduzido de forma idêntica, incluindo movimentos não intencionais, a menos que haja mecanismo de edição. Como eu falei, ele repete exatamente o que o cara fez. Se o cara faz uma trajetória, dá uma tremida, aquela tremida vai aparecer. Tá? Uma vez que a geração dos caminhos é feita manualmente, não é possível se obter alta precisão nem velocidade ótima para cada trajetória. Por quê? Porque a trajetória foi feita pelo homem. Então, aquela trajetória que você fez, não necessariamente é a trajetória mais eficiente. Não necessariamente é a trajetória mais rápida, não necessariamente é a trajetória que vai gastar menos energia. Tá? Então, quando você faz uma cinemática reversa, você leva em consideração todos esses aspectos para selecionar entre as inúmeras trajetórias possíveis aquela que tem a melhor eficiência. E dificuldade de integração de informação sensorial. Ou seja, se eu faço aquela trajetória, se eu faço aquele movimento, e depois eu coloco na câmera, você fazer essa interação entre essas duas entradas é complicado. Aqui, no caso, o aprendizagem, né? Ponto a ponto. Você pega, coloca o robô num ponto, grava esse ponto. Depois leva o robô até o segundo ponto que você quer e grava o segundo ponto. E deixa que o robô faça a cinemática reversa desse ponto para isso. Isso é útil quando você está fazendo apenas um deslocamento. Mas se, por exemplo, eu estou pintando, eu estou executando a ação enquanto me desloco. Então, esse tipo de abordagem não vai funcionar. Movimento contínuo. O robô se movimenta através de pontos com pequenos incrementos entre si, armazenados ao longo de uma trajetória previamente percorrida. É aquela história, eu também posso fazer assim, vou para cá, vou para cá, vou para cá. Digamos que aqui eu estou pintando uma faixa no carro, no veículo, só uma faixa. E aí eu descrevo um movimento. Não é uma trajetória, eu quero que ele faça, que o robô faça uma trajetória próxima daquela que eu vou determinar. E no controle de trajetória, acabou. Envolve o controle coordenado de todas as juntas para percorrer uma trajetória desejada ao longo de 2 pontos. Então, são essas três formas de programação de movimento. Passei. Agora, acho que eu pulei alguma coisa.
Aprendizagem, tá. E aqui a textual, né? A textual é aquela que escreve o programa. Então, nessa, veja, existe um meio termo aí. Eu também posso fazer um programa virtual num sandbox, ou seja, com o VREP, gerar todos os movimentos, e a partir dali, ele gerar um programa que para o robô vai ser uma programação textual. Qual é a vantagem disso? Me permite editar lá. Fiz uma besteira, tem um momento aqui que eu não queria fazer, eu tiro. Eu apago, eu corrijo, eu melhoro. Então, tem essa vantagem. Mas tem algumas desvantagens, né? Vamos ver qual é a vantagem. Reduz o tempo ocioso. O robô pode ser mantido na linha de produção enquanto a tarefa... Você está fazendo a programação fora. O robô está lá, executando a tarefa dele. E eu faço a programação completamente fora. Da mesma forma que vocês vão fazer aí no trabalho. Vocês vão gerar um conjunto de comandos para o robô, um conjunto de trajetórias, mas tudo offline. No momento que você mandar a máquina executar, ele vai carregar aquele arquivo e executa. Você não está fazendo os movimentos enquanto a máquina está ligada. Eu não pego um joystick e vou controlando o joystick na CNC para fazer aquilo que eu quero. Tá? Eu uso até isso para posicionamento, mas eu não uso isso para usinar uma peça, porque eu vou tirar do robô a maior vantagem dele, que é a precisão e a velocidade. A operação mais segura. Reduz o tempo de permanência do operador próximo ao robô. Tá? Existe um normativo grande, tem uma apresentação aqui grande, que eu não vou mostrar para vocês, mas é só sobre segurança de robô. Porque lembre que o robô é o seguinte, é a mesma coisa que você está próximo a uma motosserra, você está próximo a uma veículo, ou seja, uma máquina gigante. É uma máquina que tem um movimento, é uma máquina que tem uma força muito grande, tem um potencial de gerar danos severos, e aí você não pode estar junto desse cara. Quanto mais distante, quanto menos tempo você passar próximo a ele, melhor para você. Garanto que é melhor para a sua saúde. Então, isso é uma vantagem da programação offline. Você não precisa pegar no robô. Simplificação da programação. Pode-se usar a fórmula para programar a variedade do robô, sem necessidade de se conhecer a peculiaridade de cada um. Necessariamente, isso é muito legal quando você usa um ambiente virtual de programação, que pode ter, no final, uma saída para vários linguagens de programação daqueles principais robôs. Como o driver que você utiliza no seu supervisório. O seu supervisório é um só, mas você consegue fazer com que ele fale em diversos protocolos simplesmente trocando o driver. Integração com o CAD/CAM. Olha, que joia. Então, eu posso fazer o meu projeto todinho num software CAM, num software CAD, gerar um CAM, e daí pegar esse CAM e, no caso, um G-Code, e converter para a linguagem lá do robô. Habilita interface com banco de dados de peças, centralização, programação de robôs com esse sistema. Depuração do programa. Ou seja, eu posso testar, eu posso pegar um outro ambiente, um simulador de robô, e testar todos os movimentos daquele simulador antes de fazer rodar lá no robô real. Isso é particularmente interessante para você evitar problema de colisão ou mandar o robô para posições que são impossíveis de ele atingir. Tá? Se você lembrar lá com o Fernando deve ter mostrado a área de trabalho dos diversos tipos de robô. Então, ele mostra, por exemplo, o antropomórfico, o escala é como uma rosquinha. Então, cada robô tem uma área. Um cartesiano é um cubo, né? E por aí vai. Então, aqui. Para ser integrado CAD/CAM, ao se utilizar modelos para simular o comportamento real do robô, pode-se detectar colisões dentro do espaço de trabalho, evitar danos ao equipamento. Vamos embora, vamos embora. Limitações, né? Dificuldade em se desenvolver um sistema de programação generalizado que seja independente do robô e das suas aplicações. Que cada robô vai ter a linguagem própria. E, no final das contas, você tem que gerar um conjunto de comandos na linguagem daquele robô. Ou seja,
Você precisa que o teu ambiente de programação esteja apto a gerar aquele código compatível com o robô. Isso, às vezes, é um problema. E o que pode acontecer? Tipo, um fabricante lançou um robô novo. E esse robô novo tem funcionalidades adicionais que não necessariamente é compatível com os robôs mais antigos. E aí eu não tenho, meu programa de simulação, ele não tem o driver para gerar o programa adequado para o robô novo. Ou tem um robô com um preço muito bom, um robô que eu quero comprar, me atende, mas ele não tem driver para aquele meu ambiente de simulação. Então, isso é outro problema. Para reduzir a incompatibilidade entre os robôs e os sistemas de programação, faz-se necessário definir padrões para as interfaces. Programas gerados offline devem levar em conta os erros e imprecisões entre o modelo idealizado e o mundo real. Você monta um modelo no ambiente, mas sempre vai haver diferenças. Né? Uma diferença ali de meio milímetro, 1 milímetro, dependendo do que você está mandando o robô fazer, pode ser uma diferença significativa que pode levar a um dano ao robô. Ou um dano à peça, ou a peça que vai sair daquele processo não sair dentro da especificação. Então, o mundo idealizado, aquele teu mundo simulado, ele sempre vai ter um grau de precisão em relação ao modelo real. Naturalmente que no modelo real, o mundo real, sim, aí você vai ter certeza que o negócio vai dar certo. Modelos teóricos de realidade não batem. Impressão na montagem dos componentes, falta de rigidez na estrutura do robô, resolução. Essa falta de rigidez no robô é o seguinte: tem uma base onde o robô fica fixado. Se essa base não for bem fixada, ou se é um robô barato, cuja estrutura tem uma certa elasticidade, então, nos movimentos que você vai fazer, pode gerar uma imprecisão de posicionamento. E o robô balança. Ou então, quando ele está usinando, ele flete, ele se desloca um pouco e depois volta. E aí, isso é o que a gente chama de falta de rigidez. Tá? Resolução insuficiente para o controlador. Tipo, eu preciso de uma resolução de 1 milésimo de polegada, mas o meu ambiente de simulação só chega a 1 centésimo. Imprecisão numérica. Ele vai fazer um monte de cálculo. Quando ele faz o cálculo, em algum momento aparece os arredondamentos. E dependendo do que você está fazendo, esses arredondamentos podem ser críticos. E dificuldade na determinação precisa dos objetos com relação ao sistema de coordenada utilizado. Eu tenho um sistema de referência. Eu estou na origem do meu sistema de referência, precisamente. Isso sempre é um problema. E aí tem a classificação da programação textual. A nível de robô, as instruções do programa se referem aos movimentos a serem realizados pelo robô. Ou seja, você controla o robô diretamente. É especificado cada um dos movimentos do robô, incluindo velocidade, direção, aproximação, saída, abertura, fechamento de garra, etc. Esse código aqui vai ter que ser gerado de uma forma ou de outra. Se vai ser por você, ou se vai ser com quem vai fazer você uma aplicação, independe. Mas você vai ter que chegar aqui. O mesmo código é um código G. Você manda o código G e diz para qual ponto ele tem que ir. E o teu controlador vai fazer todas as contas e vai controlar todos os motores, ele vai fazer a interpolação de todos os pontos necessários para executar aquela tarefa. Então, querendo ou não, vai chegar num momento que tu diz, motor tal, passo para frente, motor tal, passo para trás, e por aí vai. É necessário decompor a tarefa global em várias subrotinas, como movimentar o robô, agarrar o objeto, realizar a inserção, etc. E uma coisa é você posicionar o braço, e outra coisa é o efetuador que vai trabalhar. Porque esse efetuador pode ser várias coisas. Por exemplo, pode ser uma pistola de pintura, pode ser uma solda a ponto, pode ser uma tocha de plasma, pode ser uma garra. Ou seja, o efetuador pode ser N coisas, e cada um vai ser tratado de uma forma diferente. Então, mesmo que você controle todas as articulações do robô para chegar naquele ponto, como você vai atuar em cima da peça, tem que ser feito em separado sempre.
Nível do objeto. As instruções do programa se referem ao estado em que os objetos manipulados devem ficar. O que é que acontece? Eu subi o nível. Aqui eu não estou mais preocupado com o robô. Aqui eu estou fazendo a programação tipo. Esse objeto aqui, que está nessa posição, tem que ir para essa posição. E o robô vai fazer isso. Dependendo do nível do meu programa, quando eu digo, olha, eu vou arrastar esse bicho. Opa, passei. Eu vou arrastar esse bicho daqui. Logo, cadê? Eu vou arrastar esse bicho daqui para cá. Eu só digo, a peça vai sair daqui e vai sair para cá. O que o robô precisa fazer? O teu ambiente de simulação é que vai gerar tudo que o robô tem que fazer. Veja que é um nível de abstração maior, você dá mais responsabilidade para a tua aplicação para a máquina, é mais fácil de você programar, mas é muito mais complexo e passível de erro. Ou seja, no final você vai ter que debugar, testar tudo direitinho para ter certeza que vai dar certo. Ó, a complexidade do programa diminui, sim, porque simplesmente eu vou dizer, sai daqui e vai para lá. Só que daqui eu vou ter que converter para cá. Né? Meu ambiente de simulação, meu programa vai fazer isso. É como a gente viu lá em nível. O microcontrolador trabalha em linguagem de máquina. A gente, na pior das hipóteses, programa em assembly, que é mais próximo. Mas normalmente é programa em alto nível. A gente vai programar lá em C, a gente vai programar em Python, e o C e o Python vão gerar um código, ou em assembly, que depois vai ser montado para a linguagem de máquina, ou direto em linguagem de máquina. Aqui é a mesma coisa. A programação se realiza de maneira mais conveniente, pois as instruções se realizam em função dos objetos lá manipulados. E, finalmente, a nível de tarefa. As instruções do programa se referem ao objetivo a alcançar. Tipo, por exemplo, eu tenho uma máquina que é pick and place, ou seja, pick and place é uma aplicação típica de um robô escala. Tira uma peça de um lugar, bota a peça no outro. Tira uma peça de um lugar, bota a peça no outro. E aí eu tenho já pré-programado uma série de placas, ou seja, de rotinas de funcionamento, e eu só chego e digo, olha, agora você vai montar a placa tal. Então, isso seria uma programação de tarefa. Tá? A instrução do programa se refere ao objetivo alcançar, o programa pode ser reduzido a uma única instrução. Ou seja, monte a placa tal. Pronto. Todas as instruções para fazer isso aqui vão ser geradas automaticamente, ou você pega de um banco de dados e manda para o robô. Programação do robô Cuca. Que aqui, no caso, o cidadão tinha um robô Cuca no laboratório. Né? Programação aprendizada aqui usando o Teaching Box ou o Teach Parent. O que é isso? Você pega o braço do robô e leva para as posições que você quer. Quando você faz isso, que você coloca no modo de programação, ele desabilita os drives nos motores. Ou seja, o braço fica mole. Tá? Você consegue manipulá-lo facilmente. Mas deixa habilitado os encódigos associados a cada um desses motores. Então, ele consegue saber em que posição cada junta está. E pode gravar o movimento simplesmente gravando, num dado intervalo de tempo, cada modificação da posição de cada uma dos motores. Né? A nível do usuário, movimentos possíveis de serem realizados, ponto a ponto, contínuo, controle trajetória. E a programação textual, né? Naquela linguagem, programação a nível de especialista. Ou seja, o cara não é o cara que é responsável por aquele processo dentro da fábrica que vai fazer a programação. Nesse caso aqui, o cara que é responsável pelo processo, ele consegue fazer. Porque pegar o braço do robô e levar e dizer, bota aqui, bota aqui, bota aqui, ele consegue. Mas fazer a programação na linguagem KRL, não. Ele vai precisar de muito treinamento. Então, por isso que existe a programação de especialista. Aí tem os comandos aqui e tal, tudo em alemão, por aí vai. Faz a seleção de instruções. Isso aqui, para nós, não interessa muita coisa. Só essa aqui sim. Ó,
eu quero que você saia desse ponto e chegue nesse ponto. E depois saia desse ponto e chegue nesse ponto. E aí, o que é que ele faz? O robô vai executar. Veja, eu fiz essa trajetória aqui, mas essa trajetória reta que eu disse a nível de programação textual, você sai desse ponto e vai para esse, não pode ser executada. Ele, para fazer isso, ele vai gerar um conjunto de pequenos atos e aí você vai acabar gastando mais tempo e o programa ficando muito maior. Aí o que é que ele faz? Quando você diz vá para cá, vem para cá e deixa para a conta do robô, faça cinemática reversa, ele calculou que a melhor trajetória é esse aqui. Embora a menor distância seja essa. Então, essa é a menor trajetória possível. Por quê? Porque esse cara, no caso do antropomórfico, ele se desloca em cima de coordenadas cilíndricas. Não, desculpa, coordenadas esféricas. Então, ele traça arcos. Ele não consegue fazer uma linha necessariamente reta. O que ele faz são pequenos arcos próximos que vai chegar lá, dar uma trajetória próxima àquela reta. Mas essa não é a melhor opção de trajetória. Não é a melhor opção para o robô em termos de energético, de velocidade e de trajetória. E aí, quando você diz para o robô, sai desse ponto, vai para esse, e deixa que ele calcule a cinemática reversa, então a trajetória que ele calculou foi essa. Essa aqui é a menor. Nesse caso, desse ponto para esse, ó, o robô já não conseguiria fazer um arco invertido como antes. A melhor trajetória que ele encontrou foi fazer esse e depois esse. Veja que ambas as trajetórias aqui, ó, são de ponta a ponta. Mas, a depender do lado e como a trajetória é efetuada, ou seja, no sentido e a direção do movimento, a trajetória melhor pode ser completamente diferente do que a gente está pensando. Aqui são as questões de velocidades. Ó, se eu fosse fazer, usando aquela trajetória... Opa, cadê o bicho? Bora, meu filho. Me ajude. Pronto. Ó, essa trajetória 1, né? Cadê aqui? Pronto. Esse aqui, ó, é o seguinte, é uma comparação entre um movimento do mesmo braço, esse braço, para sair desse ponto e chegar nesse, considerando estratégias diferentes. Ó, dois eixos que estão liderando, ou seja, esse braço aí, no caso, ele tem 6 eixos. Tá? Tem 6 eixos. E aí, o que é que ele vai calcular? É a velocidade para sair do ponto 1 para o ponto 2, levando em consideração diferentes estratégias de cálculo da cinemática reversa. Tipo, ele deixou 4 eixos fixos e deixou só 2 eixos para definir a trajetória. Ele chegou naquela trajetória, uma vez atingiu a velocidade máxima, um nível de aceleração elevado, teve aqui um nível de velocidade constante, a aceleração zerou, e aqui a desaceleração. Veja aqui, ele fez um movimento com um nível de velocidade mais elevado do que o outro. Se agora eu deixo 3 eixos, para ser adaptativo, a velocidade que eu atingi foi menor. E agora, com 6 eixos, a velocidade foi ainda menor. Então, a velocidade de execução depende muito da estratégia. E quando você faz uma programação offline e você deixa que o software do fabricante determine qual é a menor trajetória, ele vai fazer todos esses cálculos, vai internamente simular todas as trajetórias e a partir dali ele vai definir qual é a melhor. E é aquela que vai ser escolhida para fazer um movimento do robô. Ok, pessoal? Entendido aí por enquanto? Sim, professor. Eu vejo muito silêncio, eu fico pensando que pode ter caído. E eu só estou falando, né? Não, professor. Né? Aqui. No movimento contínuo, em um caminho contínuo,
o movimento da posição de destino para a posição de destino não é um posicionamento exato, mais aproximado. Por exemplo, ó, eu quero sair do ponto 1 e chegar no ponto 3, passando pelo ponto 2. Qual é o problema? É que ele não necessariamente vai passar no ponto 2. Quando ele calcular a melhor trajetória, a melhor trajetória vai passar próximo ao ponto 2. O quão próximo ao ponto 2 eu quero, sou eu que determino. E quanto mais próximo eu for chegar no ponto 2, pior vai ser a minha solução. Tá? Esse tipo de movimento aqui, em um robô cartesiano, é tranquilo. Mas, num robô antropomórfico, é problema. Sim, mas então, vamos fazer tudo cartesiano, tudo antropomórfico. Porque eu consigo colocar no antropomórfico grau de liberdade de uma forma que a área de atuação do robô ela é externa ao corpo, à construção do robô, ou seja, o robô está no centro e a área de atuação dele é em torno do robô. No caso do robô cartesiano é o contrário. A área de atuação do cartesiano está dentro da área estrutural do robô. Então a tendência é o robô cartesiano ficar maior. E alguns movimentos é muito mais fácil você fazer no robô antropomórfico, ou seja, você atingir, do que você conseguiria com o cartesiano. Você até consegue, mas você tem que aumentar a quantidade de eixo, aumentar uma série de complexidades. Mas isso aqui está relacionado com. Está em alemão. Com velocidade e escolha de estratégia e trajetória. Esse aqui é outro exemplo, né? A menor distância. E aqui, ó, dois caminhos possíveis, no qual ele vai eleger qual é o melhor. Ou que tem o mesmo peso, ou seja, o mesmo custo. Porque, como é que você faz para definir qual é a melhor trajetória? Você atribui um custo àquela trajetória, e a trajetória que tiver o melhor custo é a que você vai seguir. Mas, eventualmente, podem ter duas trajetórias que têm o mesmo custo. Tá? E aí, não faz diferença. Ele vai usar um outro critério lá, sei lá, a primeira, que foi computado. Se você considerar isso aqui em 3 dimensões, essa trajetória aqui, ó, tem o mesmo custo lá de cima. Tá? Você está olhando daqui para lá, e essa altura é igual a essa. Porque é como se você tivesse com o desenho inclinado. Então, aqui o resto é só a questão de outros detalhes lá do robô. Como é que você programa, a questão da aceleração, aquela parte que eu falei, a distância de aproximação, de 0 a 100 milímetros, a aceleração de 5%. Ou seja, esses são parâmetros de configuração do teu robô e do teu sistema. Esses parâmetros que você coloca é que vai impor as condições de contorno para que o teu sistema que está calculando a cinemática reversa determine qual a trajetória mais adequada. Tá? Veja que tudo isso leva a uma complexidade elevada, ou seja, uma complexidade crescente. E quando você coloca sensorialmente, isso complica mais. Tipo, eu tenho uma trajetória desse ponto a esse ponto. Tá? Mas eu tenho um certo grau de indeterminação desse ambiente. O que quer dizer grau de indeterminação? Eventualmente, pode ter um objeto aqui, alguma interferência pode surgir nessa trajetória. E aí, como é que eu faço para compensar isso? Eu coloco uma câmera. E essa câmera aqui vai ficar monitorando a trajetória. E se ele determina que tem alguma interferência na trajetória, então o robô, em tempo real, recalcula que mudança na trajetória pré-definida ele tem que fazer para compensar aquele novo parâmetro que entrou no conjunto de equações. Observe que o negócio
complica e que a capacidade computacional tende a crescer bastante. É onde entra aquela história que eu mostrei para vocês da eletrônica reconfigurável. Tá? E eita, do FPA, né? Que é equivalente ao FPGA, só que com computadores analógicos. Então, você vai com componentes analógicos. E aí você monta um pequeno computador analógico para resolver aquele problema em particular. Ele faz isso muito rápido. Outros exemplos, a de cálculo, a de aproximação, e por aí vai. Os parâmetros que você vai colocar. E aí, termina, pessoal. Como eu falei para vocês, essa aula era bem curtinha. Era só para completar aquilo que a gente tinha visto nas aulas anteriores. Eu postei esse material, está lá. Postei o software que vocês vão usar. Está lá a instalação do Inkscape. No Inkscape você consegue fazer o desenho, ou importar o desenho, ou importar o desenho vetorizado. Veja, se você for importar um desenho raster, que é uma matriz de pontos, você pode vetorizar ele, usando ferramentas de rastreamento. Ou você pode simplesmente importar lá dentro do Inkscape um desenho já vetorizado, como um desenho do Corel, como um desenho com a extensão FVG. SVG? SVG, exato. Beleza. Ou como um DXF, ou como um DWG. Todos esses arquivos são arquivos de desenho vetorizados. Na realidade, ele não diz isso, ele só diz só define os vetores. Oi? Você sabe como converter, por exemplo, uma imagem normal, PNG, tem como converter ela para uma imagem vetorizada ou tem que realmente desenhar? Não, tem como converter. Mas nem sempre o desenho que sai é precisamente igual ao desenho que entrou, porque isso depende muito da qualidade da imagem raster que você está usando. E da estratégia, dos algoritmos de interpolação de rastreamento que você vai usar. Eu posso dar um exemplo aqui no Corel. Vamos fazer um exemplo aqui para você ver. É possível. Eu abrir aqui. Pronto. Vamos pegar uma imagem aqui, um BMT. E aí, pessoal? Oi? Compartilha aí. Não, eu parei o compartilhamento, desculpa. Oi. Eu tô pau, bicho. Nos últimos tempos o negócio está meio sério. Mas ainda não estou na hora de me aposentar, não. Tá vendo aí? Tá, onde, pessoal? Pronto. Vou aqui, vou fazer o seguinte. Eu vou importar uma imagem. Vou importar uma imagem. Cadê? Deixa eu ver. Pronto. Uma imagem raster. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui alguma imagem raster de fácil aqui. Pronto, eu acho que eu tenho aqui. Conhece aí? Conheço. Lá do Simpsons. A cerveja de Roma, né? Exatamente. Pois é, pronto, tá aqui. Esse desenho aqui é uma imagem raster. Tá? Ela não é um vetor. Aí aqui, ó. Rastrear bitmap. Eu tenho aqui, ó, várias estratégias. Linha central, contorno, rastrear. Vamos botar uma aqui só para a gente ver um exemplo. Pronto, ele já fez. Ó. Pronto. Esse aqui, ó, o de cima é original, o de baixo já é uma imagem vetorizada. Observe.
Estão iguais ou não? Tá, professor. Eu não vi muita diferença, não. Não, né? Ah, Ok. agora entendi. É porque, Ok. na verdade, ele tá com fundo bugado também, né, professor? Se ele tivesse sem Não, fundo. é porque esse é um fundo transparente. Esse é o melhor dos mundos. Então, professor, mas geralmente quando a pessoa salva, baixa a imagem mesmo, o fundo transparente, não aparece o fundo, não. Mas se você clicar e salvar a imagem no Google, ele vai com esse fundinho. Eu tava tendo esse problema também. Não, mas esse aqui é um fundo transparente. Aí Aí, é veja. né? Entendi. Ele não vai desconsiderar. Tá vendo? Olha aqui o R como ficou, tá vendo? Ele cometeu pequenos erros. Eu posso compensar isso aí. O que é que eu vou fazer? Entendi. Eu não vou deixar mais ele fazer automático, não. Vou rastrear de novo e vou colocar linha central e ilustração técnica. Eu tenho desenho de linha e ilustração técnica. Pronto. Olha como ficou. Em cima desses parâmetros aqui que eu estou considerando. O detalhe, suavização de campo. Eu vou aumentar a quantidade de detalhes. E aí ele vai recalcular. Olha, deixa eu remover o fundo lá. Remover o fundo. Tá vendo? Essa estratégia ficou muito pior, né? E agora está começando a demorar mais, porque eu estou mudando os parâmetros. Tá? Então, esse não deu legal. Linha central não deu certo. Vamos tentar contorno agora. Opa, já deu melhor. Ó, Melhorou. tá vendo os defeitos? Eu aqui posso mexer. Ó. Vou mexer nos detalhes. Ó, já melhorou bastante. Já ficou bem mais próximo, não foi? Ficou ou não ficou melhor? Ficou, professor, com certeza. Tirei a cor. Deixa eu deixar de volta. Porque aqui dentro está cinza. Lá. Aí eu posso mexer aqui na suavização. Vou mexer na suavização. Foi o que ele fez. Ó. Tá vendo um serrilhado aqui? Ó? Ele diminuiu esse serrilhado. E quando eu aumento os detalhes, eu acabo introduzindo uma série de erros. Vou mudar aqui de linha artística, vou botar em clip art. Não. Imagem de alta qualidade. Olha, esse já ficou bem melhor, velho. Chegou mais próximo. Ficou igualzinho, acho, professor. Vou aumentar um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho lá. Pronto, esse já chegou bem próximo. Vou salvar. Pronto, salvei. Olha aqui. Agora está bem próximo. Como é que está isso aqui? Ó? Eu vou desagrupar aqui. Ó. Desagrupar tudo. Pronto, desagrupei. Olha só. De fato, ele não considerou como uma imagem transparente, não, tá? Com fundo transparente, não. Olha lá. Tem um conjunto de pontos aqui. Esse cara aqui, ó, eu consegui arrastar. Era como um fundo, tá vendo? Foi, professor, ele pegou o fundo. É que a pessoa salva pelo Olha Google. lá, uma linha, ó. Tá vendo? Ele gerou um montão de objeto aqui. É objeto que só a molesta que ele gerou aí. Então, ele tem um monte de coisinhas aqui. Não é simplesmente o que a gente podia pensar, não é um contorno com um quadrado. Não é isso. Tem muito mais coisas envolvidas aqui no meio. Porque isso tudo, como eu falei, depende da estratégia que você usou para criar a imagem raster. Isso aqui dá para usar lá? Dá. Só que a tendência é que ele gere um 4G monstruoso. Entendeu? Então, uma coisa que eu posso fazer aqui para melhorar a minha situação é o seguinte: é simplesmente eliminar as cores. Deixa eu editar aqui. Vou editar aqui o bitmap e vou transformar esse cara em imagem preto e branco 1 bit. Não. Deixa eu ver aqui, imagem. Converter em tom de cinza. Não pode ser preto e branco 1 bit. E aqui eu tenho as estratégias. Olha aqui um exemplo. Meio tom eu vou colocar como linha artística. Pronto. Ok. Beleza? Viu como ficou? Aí agora. Sim. Pronto. Trouxe para cá, agora eu tirei o fundo.
E ele agora está mais... Se essa linha aqui fosse bem retinha, quando eu fizer essa rasterização, ela ficava bem melhor. A gente usou contorno, não foi? E foi parte, não, imagem de alta qualidade. Pronto, está feito. Ok. Olha, viu agora que ele está bem mais simples o desenho? Deixa eu desagrupar. Ó, tem muito menos objetos agora. Como ele faz, só ele sabe. Ele faz os cálculos dele, ó, que ele fez um pedaço, um preto aqui, e definiu um branco no meio, e aí ele sai fazendo. Tá? E montando. Mas agora a quantidade de objetos é menor do que era antes. Entendeu? Então, isso aqui, para eu converter, para eu usar essa imagem, fica bem mais fácil. Deu para entender como é que é a história? Já se eu uso uma imagem SVG, essa imagem já é vetorizada. Se eu uso um DXF, ela já é vetorizada. Então, eu não preciso rasterizar. Desculpa, rastrear. Basta simplesmente eu colocar lá dentro, tratar e gerar o meu código G. Tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha aí. Ele ficou muito bom, professor. Tá? Da Duff aí. O senhor vai escolher um para fazer, né, professor? Oi? Você vai escolher um para fazer? É. Tá certo. Aí eu fiz em 3D, né? Então, usinando. Aí, nesse caso, esse é esse aqui. Ó. Antes do polimento e depois de polido. Caramba, professor. Muito bom. Mostra antes, professor, rapidinho. Polimento da mão, professor? Oi? Polimento da mão, Na munheca. A peça é pequena, só tem 8 centímetros de raio. Esse aqui foi polido na mão, eu polido todo na mão. Aí ele fica... Como você tá vai botar o copo, professor? Oi? É descanso de copo, é? Exatamente. Descanso de copo. Aí faz Dá de presente a Geraldo, professor? Oi? Dá de presente a Geraldo? Eu estava mostrando aí. E aí, aqui eu fiz, ó. Depois que eu termino de usinar, ele fica idêntico a esse aqui. Fica assim. Aí depois, você faz começa o lixamento. Primeiro tem um lixamento com uma lixa 320. Depois, passei com uma lixa 600. Depois, passei com uma lixa 1000 e terminei com uma lixa 1200. Aí depois da 1200, aí vai o polimento com a cera, uma pasta de polimento número 2 e no final com uma cera de carne, cera carnuda. Aí ele fica assim, ó, completamente transparente, né? Professor, mas isso arranha facinho, né? É como um acrílico normal. É como se eu nunca tivesse usinado o acrílico. Como se fosse, é uma peça, o material aí é acrílico puro. Tá? Então, se eu botar uma coisa pontuda, se eu sair arrastando, ele vai arranhar, eventualmente vai. Mas isso faz parte do jogo, né? A menos que eu colocasse alguma coisa embaixo, tipo uma base de cortiça, por exemplo. Aí ele não ia arranhar. Entendeu? Entendi. Aí fica a critério do freguês. Pronto, pessoal. Então é basicamente isso. Vocês vão usar o Inkscape e depois vai ver a usinagem aqui no Candle. Né? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. É esse tipo aqui. Ó. Isso aqui é o que a gente chama de half toner.
O que é half tone? É você usar uma CNC de 3 eixos, ou poderia ser uma laser, para gerar uma imagem baseada numa imagem raster. A imagem original é essa aqui, ó. Certo? E aí, utilizando uma fresa cônica, eu consigo chegar nessa imagem aqui. A partir daqui, eu gero o G-code, e esse G-code é ele aqui, ó. Se você olhar aqui, não dá para ver nada, tá vendo? Mas quando você coloca de lado, o que é que ele faz? Como a fresa é cônica, quando ele entra, ele enlarguece. Então, aquela linha fica mais larga, mais estreita, mais larga, mais estreita. E aí você consegue fazer uma foto utilizando um sistema de rastreamento em zigue-zague, em diagonal. Aí tem outras estratégias também. Você pode fazer usando ponto. Por exemplo, aqui, ó, usando pontos, como é jornal da revista. Ou posso também fazer usando quadrados, né? Ou círculos. Então, tem várias formas. Aqui eu digo o ângulo que eu quero que ele faça. É 45, é 0 grau. Aqui, ó. 0 grau. Aí a gente fica assim. Eu acho que fica mais legal assim. Tá? Eu vou fazer essa peça e depois eu posto lá a imagem para vocês como é que fica. Beleza, pessoal? Então, nossa aula fica por aqui. O nosso curso terminou. Espero que a gente tenha conseguido passar para vocês algo que vocês julguem que tenha sido útil. Eu acho que sim. Né? A tentativa nossa foi justamente passar para vocês os conceitos básicos de robótica, principalmente voltado para a parte industrial. Tanto que a gente não se preocupou com aquela parte de robôs de competição, drone, essas coisas. Porque isso é uma coisa que você vai muito encontrar na indústria. Né? Embora o próprio drone em si, hoje em dia, está se tornando uma indústria. Né? O pessoal está usando muito drone para fazer imagem aérea, que antigamente era feito por avião. Mas é isso. Fique esperando o trabalho de vocês. Você tem até próxima sexta, até às 23h59 para entregar. E aí, à medida que for entregando, quem entregar antes, eu já coloco a nota. E aí, dos trabalhos que vocês me mandarem, aquele que eu julgar que ficou mais bonito, mais legal, euzinho, e como a aula vai voltar presencial na universidade, só me procurar lá e pegar. Tá bom, pessoal? Gostei isso aí. Beleza, valeu, professor. Valeu. Pronto, depois eu vou postar para vocês um formuláriozinho, poucas perguntas diretas, vocês não vão gastar nem um minuto. Só para avaliar como é que foi a cadeira no formato online e dar para a gente o feedback de como é que a gente pode melhorar. Joia, pessoal? Show de bola. Tranquilo, professor. Tudo certo. Tranquilo. Então, pessoal, até o próximo semestre, se Deus permitir, lá na universidade. Tá certo, professor. Tá joia? Posso falar com você, professor? Eu também queria. Tá, joia. Deixa eu então, vou interromper aqui. Pronto, vem para cá. Bom, quem quer falar primeiro? Fala aí o primeiro. À vontade aí, Laporte. Valeu, Augusto. Jogo rápido. Ô, professor, é o seguinte, essa peça aí que o senhor tá mandando fazer e tal, é porque pro meu TCC, eu tô indo lá pro Federal e tal, né, fazer TCC com o professor Rafael, e aí eu tô realmente fazendo a usinagem de peça lá em acrílico. Uhum. Só que uma das peças que eu fiz não ficou boa, eu vou ter que refazer ela. Quer dizer, assim, ficou razoável. Dá pra fazer, dá pra usar, mas o professor Rafael quer que dê uma melhoradinha. E aí eu poderia fazer justamente essa peça para entregar como trabalho de robótica? Pode, não tem problema nenhum. Beleza. Valeu, professor. Nada. Só isso. Manda bronca aí, Augusto. Massa. Eu também era para mostrar dúvida, professor, com relação a questões de TCC também. Eu já falei com o professor Fabrício, ele estava me ajudando nesse semestre passado, só que aí esse semestre foi muito cheio. E aí eu estou repensando assim, temas
com relação ao TCC. E uma das coisas que eu pensei foi com relação à CNC, porque a disciplina toda eu fiquei calado, mas para não interromper, mas o meu primeiro estágio foi com relação à CNC também. Aí eu participei lá da construção de uma máquina, o sistema de proteção dela, que basicamente era chave de fim de curso para impedir que ele quebrasse tudo lá. Aí eu participei da programação e era em PIC. Aí eu programei as trajetórias em elipse, em retas tridimensionais, etc. Um pouco de G-Code, mas não foi tão profundo assim. A disciplina mostra que realmente tem muito mais coisa do que o que eu estava vendo lá. Aí eu queria saber assim, se tem gente que já fez TCC com relação à CNC, se o senhor tem algum projeto em andamento, alguma ideia com relação a isso, que eu estou pensando em pesquisar mais esse tema, principalmente agora que o período terminou e próximo período só tem o TCC, aí eu vou focar totalmente nisso. Veja, houveram 2 alunos que fizeram trabalhos em cima desse tema. Um dos alunos foi Josenildo, que foi justamente aquela máquina que Laporte usa lá, aquela CNC que ele está usando lá, aquela construção ali todinha, foi o TCC de Josenildo. Tá? A gente montou os drivers, colocou tudo no lugar. O que é que está faltando nela? Está faltando nela justamente colocar os sensores de limite da máquina, que são os sensores de fim de curso. Então, ali corre o risco de ter colisão, etc. Né? E teve outro que ia fazer um trabalho, que era justamente... A gente tem uma máquina lá, que é uma LPKF, que é uma prototipadora de placa de circuito impresso. Você já deve ter visto ela lá, né? Já vi. Eu acho que eu vi, mas não lembro. Essa cidadã, quando a gente comprou há uns 5 anos atrás, ela custou a bagatela de quase 120 mil. E com um ano ela quebrou. Quebrou, o projeto dela é feito para quebrar, entendeu? Era para quebrar. E o que quebrou foi justamente a pinça para troca de ferramenta da máquina. E aí, qual é a questão? É que essa pinça, quando ela quebra, obriga você a trocar os pinos. E esses pinos não troca só, troca a cabeça. E essa cabeça custa 40 mil reais. Resultado, a gente não consertou. Então, depois que se esgotaram todas as tentativas de tentar consertar, inclusive a gente chegou a pagar uma visita do cara, da LPKF que veio, trocou no sentido, deu o mesmo pau, depois ele condenou a cabeça. Então, a gente reprojetou a máquina, aproveitou só a parte da estrutura mecânica, a parte estrutural mecânica, trocou os motores de passo, está trocando os drivers, trocou tudo e vai ressuscitar a máquina, só que rodando em cima de uma plataforma nossa agora. Tá? E Iago, da Conexão, é que ia fazer esse trabalho. Só que o que é que acontece? Infelizmente, não deu tempo e ele acabou desistindo. Tá? Então, tem espaço para você fazer um trabalho em cima de CNC, sim, se você quiser. Ou se você quiser focar em cálculo das trajetórias, fica a seu critério. Entendi. Então, depois eu posso fazer uma visita aí. Pronto. A gente tem outra máquina lá que está meio que paradona, tá? Que é a gravadora laser, que a gente tinha feito ela na primeira turma da cadeira de robótica. A gente fez essa gravadora laser. E ela está lá parada. E aí, o que eu vou fazer? Eu ia reformar ela completamente. Já estava com os drivers novos, já ia trocar os drivers, ia trocar todo o controle, ia botar em cima de RBL com a ESP32. Então, tudo isso aí estava para ser feito. Né? Se você quiser também reformar essa laser e colocar como seu TCC, eu acho que também vale a pena. E tem outro trabalho também que está lá esperando alguém, que é reconstruir o 01, que é o robô da gente lá de desenho, o robô desenhista da gente. Você já viu o vídeo do 01, não? Eu já vi. Pronto. A gente quer reconstruir ele para colocar ele para ser comandado de forma remota, usando Wi-Fi e com um controle de trajetória aprimorado.
também é outro trabalho que dá para ser feito. O 01 ele trabalha todo em coordenadas cilíndricas, né? Enquanto a laser é toda em coordenada cartesiana. A gente também tem 2 bracinhos antropomórficos lá, de arquitetura composta, que também dá para trabalhar nisso. E tem um SCARA, que foi justamente que Fernando usou no mestrado dele. E agora a gente está lá sem fazer muita coisa com ele, a gente quer ressuscitar o cidadão também, botar ele para trabalhar. Então, tem mais nessa área? Tem. Se você quiser fazer em robótica, tem. Muita gente também, como o Bruno, está fazendo na parte de domótica. E aí fica a seu critério. O que você quer fazer? Beleza, eu vou reescutar depois na gravação tudo que o senhor falou e depois eu entro em contato e a gente conversa. Tá bom. Tá joia. Então, pessoal, posso parar a gravação aí, né? Pode sim. Pode.